Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria, olha, bem controversa de um professor. Ele faz uma conexão impressionante entre rituais de 5.000 anos atrás e dinâmicas de poder que, segundo ele, estão aí vivinhas até hoje. É uma ideia que meio que vira de ponta cabeça tudo que a gente acha que sabe sobre liderança, sobre controle. Então, bora desvendar esse roteiro milenar. Para começar, vamos questionar aquela ideia batida do que realmente faz um grande líder. A fonte que a gente está analisando aqui propõe uma alternativa, digamos, bem provocadora. Pensa rápido. O que faz um grande líder? Quais são as qualidades que pulam na cabeça? Sabe, aquilo que a gente aprende na escola, nos livros, o que sempre nos disseram que era essencial. Geralmente a gente pensa em empatia, sabedoria, responsabilidade, né? Pois é, a teoria que a gente vai explorar hoje simplesmente vira essa ideia de cabeça para baixo. Ela diz que os líderes mais poderosos do mundo não só não precisam de empatia, como a chave é a falta total dela. Sabedoria? Que nada. O negócio é ter uma tolerância altíssima ao estresse e no lugar de respeito o que conta mesmo é ser imprevisível. E para fechar, um egoísmo bem focado. É isso que supostamente leva ao topo. E o ponto central disso tudo é que a fonte pega essas três habilidades, a falta de empatia, a supertolerância ao estresse e essa imprevisibilidade, e resume tudo numa palavra só. Uma palavra que é a chave de toda essa teoria: dissociação. Ok, então vamos entender o que é essa tal de dissociação e por que, dentro dessa lógica, ela seria uma ferramenta de poder tão, mas tão eficaz. Então, a dissociação é descrita como um processo mental onde a mente meio que se desliga do corpo. É como se a pessoa virasse um espectador assistindo a um filme da própria vida, sabe? Isso cria uma distância emocional gigantesca das próprias ações, o que permitiria, fazer qualquer coisa sem sentir o peso da culpa ou das consequências. E a teoria vai ainda mais longe. Ela basicamente iguala essa dissociação a ter múltiplas personalidades. Agora, pensa na lógica. Se um líder pode ser, literalmente, uma pessoa diferente para cada situação, as ações dele se tornam impossíveis de prever. E isso, num jogo de poder, é uma vantagem estratégica absurda. Isso se encaixa perfeitamente na teoria dos jogos aplicado ao poder. Funciona assim: para ganhar é preciso de alianças secretas, certo? Mas para dominar de verdade, tem que estar em várias alianças ao mesmo tempo, muitas delas competindo entre si. Aí vem a pergunta: como ser leal a todo mundo? Bom, segundo a teoria, a única forma seria ter personalidades completamente separadas para cada grupo. Uma personalidade para cada aliança e uma não sabe o que a outra está fazendo. Tá, mas aí a gente chega na pergunta que parece saída de um filme de ficção científica, né? É realmente possível criar múltiplas personalidades em alguém de propósito? A fonte que a gente está analisando diz que sim. E mais, diz que o manual de instruções para isso foi escrito há milhares de anos. E é aí que a nossa análise dá um salto no tempo e nos leva direto para o Egito Antigo. Porque foi lá, supostamente, que essa técnica de controle mental foi criada e aperfeiçoada para um alvo bem específico: o próprio faraó. A teoria aqui propõe uma coisa radical. Diz que a mitologia egípcia não era só um monte de histórias e crenças. Não, era um roteiro prático. Um verdadeiro manual de instruções feito para ser encenado em rituais, com um único objetivo: programar a mente do faraó. E esse roteiro se baseava em 3 deuses principais. Cada um era, na verdade, uma identidade que deveria ser instalada no faraó. Primeiro, Ra, o herói, sabe, o guerreiro moral, virtuoso. Depois, Osíris, a vítima, aquele que é traído, torturado. E por fim, Horus, o vingador, o filho que busca vingança. 3 personalidades bem diferentes, prontas para serem usadas em situações diferentes. Mas como instalar essas personalidades? Segundo essa tese, o método era brutal. Rituais extremamente traumáticos. O processo, como descrito, envolvia colocar a pessoa numa tumba, despedaçá-la simbolicamente, passar por afogamentos rituais, humilhação sexual, um horror. E tudo isso com o objetivo: criar uma dependência total de uma figura controladora, a figura de Ísis. O objetivo final de todo esse trauma era um só: causar a dissociação. Uma vez que a mente da pessoa estivesse quebrada, fragmentada, um sacerdote controlador podia basicamente ativar a personalidade que quisesse quando quisesse. O faraó se tornava uma marionete, super poderosa, mas totalmente controlável. E agora, a teoria dá um salto de milhares de anos. A tese é que esse roteiro antigo não ficou lá no Egito. Ele não se perdeu. Pelo contrário, ele ressurgiu na nossa era, na era moderna. E de um jeito,
Olha, chocantemente familiar. A pergunta que fica no ar é: como assim? Seria possível um roteiro de 5.000 anos simplesmente reaparecer no mundo de hoje? Pois é, segundo essa análise, a resposta está em eventos muito bem documentados do nosso passado bem recente. E é aqui que a teoria traça um paralelo que arrepia. Estão listadas aí algumas técnicas de interrogatório aprimorado, da famosa guerra ao terror, confinamento em caixas, que lembra a tumba, simulação de afogamento, o afogamento ritual, humilhação sexual e a criação de uma dependência psicológica do interrogador. A fonte argumenta que isso não é coincidência. São ecos diretos daquele antigo roteiro egípcio. E as semelhanças, convenhamos, são bem perturbadoras. A fonte é bem direta nisso. O que faziam com o faraó há 5.000 anos é a mesmíssima história, o mesmo roteiro. A gente ainda estaria usando as mesmas técnicas hoje. Nessa visão, nada mudou. E aí a teoria chega na sua afirmação talvez mais polêmica de todas, a de que o objetivo dessas técnicas modernas nunca foi conseguir informação. O objetivo seria usar o mesmíssimo roteiro de trauma para programar prisioneiros, para transformá-los em agentes controláveis, em verdadeiras armas humanas. E para fechar, a teoria se expande para sua conclusão final, a mais abrangente de todas. A ideia de que essa programação não parou em indivíduos isolados. Ela teria se tornado uma ferramenta de controle social em massa. A ideia aqui é bem simples. O programa nunca acabou. Ele só se expandiu. O alvo deixou de ser um faraó e passou a ser todo mundo. A população inteira. A fonte traça até uma linha do tempo para isso. Começa lá nos anos 50 com o famoso programa MKUltra da CIA, que usava drogas e hipnose em cidadãos sem que eles soubessem. Oficialmente, o programa acabou nos anos 70, mas a teoria diz que a pesquisa foi só integrada em outros lugares. E hoje? Bom, hoje os métodos teriam sido adaptados para essa escala gigante e seriam aplicados por meio de redes sociais, do sistema de ensino, da psicologia pop. E a conclusão de toda essa análise é, ao mesmo tempo, irônica e bem perturbadora. A boa notícia, como diz a fonte, é que o programa ficou tão bom, tão eficiente, que o alvo agora é todo mundo. Na sociedade moderna, cada indivíduo se tornou o faraó, o alvo principal dessa programação em massa. O que nos deixa com uma última pergunta, né? Se hoje nós todos somos o faraó, sendo programados por forças que a gente talvez nem entenda direito, quem são os sacerdotes? Se inscreve agora para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Se esse vídeo te ajudou de verdade, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve para não perder os próximos conteúdos e se você quiser apoiar o canal de forma mais forte, aqui tem o QR Code para deixar uma quantia que você achar que deve. Qualquer contribuição ajuda a manter o projeto vivo e trazer vídeos cada vez melhores.